Olá, bem-vindo. Aqui nós vamos poder abordar e aprofundar o tema de relacionamento amoroso. Lá no Instagram é possível falar apenas muito rápido, sucintamente, porque tenho apenas 1 minuto. Então quero lembrá-los que em todo relacionamento há um equilíbrio, tanto equilíbrio no bom quanto no ruim. Não significa que esse relacionamento seja saudável. E jamais serei a favor a mentiras, traições, qualquer tipo de dano, provocar dano ao outro, jamais. Principalmente porque estudo muito neurociência, constelações familiares, física quântica, toda essa questão energética das pessoas e do planeta. Então, acredito piamente que tudo que você faz volta para você. Se não volta para você, volta para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos. E quem conhece um pouquinho de constelações familiares sabe que esse olhar, essa abordagem, ela tem grande profundidade, ela tem grande respeito, porque realmente se comprova quando você avalia as gerações, quando você investiga as pessoas, você acaba descobrindo que as histórias se repetem, que o que a gente vive vai se repetir em algum momento. Em outro momento aqui, farei um vídeo apenas falando de constelações familiares, mas esse aqui é para falar de relacionamento. E para falar de relacionamento, então, quero abordar desde o início. Quando nós começamos? Nós começamos quando estamos na barriga de nossa mãe. Isso significa que o que aconteceu enquanto você estava lá influencia no teu casamento? Sim, influencia porque da gestação eu trago uma sensação, não uma personalidade, uma sensação de segurança ou insegurança, de conforto ou desconforto, uma sensação de estar ou não no lugar certo, uma sensação de ser querido, de pertencer ou não. E isso se transfere para o relacionamento. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é que nós temos sim um inconsciente. O inconsciente não é uma coisa mística, não é uma coisa de outro planeta. O inconsciente é toda a sua memória, todos os teus registros mnemônicos que não podem, não cabem no teu consciente, no nosso consciente. E esse inconsciente é muito maior do que o consciente. E lá você tem todas as tuas sensações, as tuas promessas infantis. Lá você tem a imagem que você guardou do relacionamento amoroso dos teus pais, e o relacionamento amoroso dos nossos pais é nosso primeiro modelo, né? E esse modelo não significa que você vai buscar repetir. Você pode, ao contrário, você pode organizar sua vida fugindo daquilo, para não viver aquilo. E interessante é dizer que quanto mais tu foge de algo, mais aquilo te chama, te busca para que tu possa vivê-lo e ressignificá-lo, ok? Então, para que a gente possa compreender um relacionamento amoroso, a gente precisa voltar no tempo e compreender o ser humano. Quando chega um casal aqui no consultório, eu faço um apanhado muito legal e ao fim desse vídeo eu vou compartilhar com vocês um desenho. Se você prestar atenção nesse desenho, você vai ver que você vai conseguir ter uma boa sacada, uma boa percepção do que está por trás, do que está mais inconsciente nesse teu relacionamento amoroso, certo? Assim, se nós começamos já na barriga da nossa mãe, tudo o que acontece na nossa primeira e segunda infância vai influenciar na nossa personalidade, certo? E tudo que somos, a nossa personalidade, nosso jeito de fazer as coisas, são muito mais inconsciente do que consciente. E esse ser aí inconsciente se apaixona por outro ser que também tem a sua história, que também teve uma gestação, que também teve um pai, uma mãe, que também teve um modelo de relacionamento. E esses dois se encantam e constroem junto o que chamamos de relacionamento. O problema é que grande parte da influência desse relacionamento está inconsciente. Você acaba fazendo coisas que não se dá conta e você diz, mas não foi minha intenção. Não é intenção, mas sai de você. Nós damos algo e recebemos algo no relacionamento. E acredito que o relacionamento amoroso seja
a relação que mais te ensina a crescer, que você mais aprende a se enxergar, porque é a relação muito próxima, onde se mistura dores, frustrações, expectativa, sonhos, prazeres, tudo muito próximo. E isso é uma oportunidade incrível de crescer e de se conhecer, certo? Uma coisa que eu percebo muito nos relacionamentos amorosos é a vontade de ter no outro a satisfação para as minhas frustrações infantis. Olha que louco e que legal isso. Quando nós fomos crianças, nós tivemos uma relação com o nosso primeiro amor. E nosso primeiro amor, para nós mulheres, é nosso pai, e para vocês homens, são suas mães. E isso significa que o que você aprendeu a dar para se sentir importante, para se sentir amado, você continua ofertando no seu relacionamento amoroso. Veja isso, faça uma pequena análise. Eu te pergunto, o que você precisava fazer para a sua mãe ou para o seu pai para você se sentir aceito, amado e pertencente? Aquilo que você aprendeu a fazer, provavelmente você faça hoje para o seu parceiro amoroso. E o que você espera em troca? Você espera receber exatamente aquilo que você recebia do seu pai ou da sua mãe. Não é incrível isso? Incrível, mas infelizmente a gente não se dá conta se não for se analisar, se não for estudar isso, porque essas questões elas estão a nível inconsciente, nos dominando, nos influenciando, mas a gente não tem clareza. A nossa motivação ela ocorre, você faz, inclusive você já se apaixona contaminado com essa tua infância. Não é por acaso que você se encanta por esta pessoa e não por a outra. Não é por acaso que você está casado com esta pessoa e não por outra. E não é por acaso que chega numa certa idade da tua vida você vai fazer uma crise no relacionamento amoroso. E eu digo que a crise no relacionamento amoroso é uma oportunidade gigantesca de crescimento, de evolução humana. Como eu falei, para que um relacionamento mantenha-se, que continue, é necessário que tenha equilíbrio entre dar e receber. Mesmo na peleia, mesmo com as brigas, mesmo na dor, há um equilíbrio. Quando se desequilibra o dar e receber, geralmente os relacionamentos se acabam, né? Hoje o relacionamento é muito diferente de antigamente, porque hoje há mais possibilidade de se romper. Antigamente, as mulheres, principalmente, eram muito dependentes de seus parceiros. Mesmo tendo vontade, não podiam sair daquele relacionamento. Hoje, portanto, em decorrência da liberdade, do crescimento feminino, as mulheres não querem mais se submeter a coisas que não gostam de fazer e também não querem abrir mão do que já sabem que gostam, inclusive na esfera sexual. Antigamente não se via falar de um relacionamento que acabou porque a mulher não era saciada nos seus desejos sexuais. Hoje sim. Hoje, se a mulher não se sentir atendida, não se sentir satisfeita sexualmente, ela vai ficar frustrada. E nessa frustração, ela vai fazer um tipo de vingança. E veja só, essa vingança, na maioria das vezes, é muito sutil, implícita. Mas essa vingança é necessária para que se mantenha o relacionamento. Uma vingança, como eu falei, muito recorrente, são as traições, mas também tem a agressividade, também tem a negligência, também tem os gastos, sabe? Quando um dos cônjuges começa a gastar escondido, perder coisas, estragar coisa do outro, por exemplo, bater o carro, por exemplo, estragar aquela camisa maravilhosa que o marido gosta, tudo sem querer, claro, mas é uma forma de equilibrar. Porém, a melhor forma de equilibrar os relacionamentos é no amor, é na gentileza, é naquilo que é bom. Se você ganha algo desse tamanhinho, você pode fazer algo um pouco maior. E aí, no amor e na gentileza, se manter o equilíbrio.
né? A receita de Bert Hellinger, o grande cara da constelação familiar, para os relacionamentos amorosos é o seguinte: tudo que for de dano, de ruim, de dor, você precisa devolver, mas numa dose menor. Tudo que for bom, prazeroso, generoso, você também deve devolver, mas numa dose maior. Presta atenção nisso. Assim, há sempre um equilíbrio. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é para o seguinte: perceba se você em algum momento se apossou de seus sogros. O que é isso? É tomá-los como se fosse seu pai e sua mãe. Isso parece muito bonito, né? Parece muito legal você dizer: nossa, o meu genro é como meu filho para mim. Gente, não é. Por quê? Isso gera uma tensão desconfortável para o parceiro. Aí você vai dizer: não, eu adoro que os meus pais amem meu marido. Você adora conscientemente. Mas a primeira necessidade do ser humano, o primeiro desejo meu, Marileia, e seu, é ser amado e aceito pelos seus pais. E de preferência ser o mais querido, ser o mais especial para seus pais. E aí você cresce, se apaixona, arruma um parceiro amoroso e aí esse parceiro é protegido, bajulado, elogiado por seus pais e você não. De verdade você vai gostar disso? Acho que não. Então dizer que a gente tem o outro, né? O genro e as noras como nossos filhos não pode ser. Porque enquanto tá bem, enquanto tá na paz, prazeroso, pode ser muito amor. Esse exercício nos ajuda se a gente se colocar no lugar do outro. Todos nós queremos ser amados, respeitados, incluídos. E também acontece, já aconteceu aqui de eu perceber em vários relacionamentos, em vários casamentos, que há essa inversão de afeto, onde a pessoa diz assim, o sujeito diz: eu me dou melhor com os meus sogros do que com os meus pais. Eu penso, lamentável. Por quê? E aí farei um vídeo só falando disso. Porque a relação com nossos pais é limitante ou poderosa nos relacionamentos que eu tenho de amizade, de trabalho, de dinheiro, de amor, de tudo. Então, quando eu digo que algo é mais importante que isso, eu já estou perdendo poder, perdendo força. Mas isso vamos aprofundar em outro momento. Eu quero agora sugerir que a gente possa olhar para uma figura que vai estar aí, em algum lugar a Duda vai botar aí essa figura. E eu quero que você pense o seguinte: tem o eu, tem o ele e tem o nós, certo? A princípio, quando um casamento chega na crise, o casal vê apenas o nós, a nossa relação, e começa a atingir o outro, criticar o outro, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E não consegue ver, porque quando a gente está magoado, quando a gente está sofrendo, a gente não consegue ver mesmo. Nem nós, psicólogos que trabalhamos com isso, quando estamos envolvidos com alguém amorosamente ou quando estamos em sofrimento, também não conseguimos ver. Necessitamos ir a um outro profissional que nos ajude a clarear o que não está consciente para nós. Porque a nossa mente nos protege de ver várias coisas que vai gerar conflito na nossa crença. Então, se eu acredito que eu sou a boa da relação, que eu sou a generosa, eu vou ver somente o problema e o defeito do outro e vou me proteger, acreditando que eu sou a boazinha, que eu sou a santinha. Mas isso não é possível. Porque, voltando no desenho, tem o eu, tem o outro e tem o nós. Mas, para compreender um relacionamento, a gente precisa avançar nesse desenho. O segundo desenho, ou seja, o desenho de cima. Tem eu, o outro, nós, meus pais e os pais do outro. Apenas um recorte. Em outro momento a gente pode até aprofundar, porque não tem só isso. Também tem um relacionamento que a gente desenvolveu com os nossos pares, nossos irmãos. Mas, na primeira infância, e eu falei anteriormente, tem uma troca entre eu e meu pai e eu e minha mãe. E nessa troca eu aprendo minha primeira ferramenta de troca, meu primeiro jeito de negociar afeto e necessidades. Para se compreender
o conflito de um casal, é preciso voltar lá e ver o que essa pessoa, enquanto criança, aprendeu, porque agora está em conflito. E esse conflito nunca havia acontecer. E olha que eu já atendi muitos casais, eu nunca vi acontecer um conflito sem que tenha influência do passado. Ah, e você vai dizer, não, eu só tive conflito no meu casamento porque meu marido me traiu. Mas isso começou de onde? Porque tem uma coisa muito interessante que eu quero provocá-los a pensar também. Há pessoas que procuram exatamente o parceiro que vai lhe trair, que vai lhe abandonar, para ter certeza que sua crença estava certa. Para clarear isso, se você acredita que casamento não presta ou que todo homem trai, os fiéis vão passar bem perto de você e você não vai ver. Você vai justamente se atrair por aquele que você tem representação interna. Eu não consigo ver o que eu não acredito que exista. E aquilo que eu acredito que existe, eu atraio. Beleza? Então, volta a olhar para esse desenho. E eu sugiro, que você se pergunte que parte sua da infância está em conflito hoje no casamento. Que parte sua está satisfeita nessa troca? E olhe para isso, o que você dá para o relacionamento e o que você devolve, o que você ganha de volta. Infelizmente, os casais buscam ajuda em terapia de casal quando a briga já está muito grande, quando a angústia está muito grande, quando já se estão cegos de raiva, né, ou de mágoa. Mas a terapia de casal é um instrumento, é uma forma excelente de fortalecer, de alinhar e de ser feliz no relacionamento amoroso, porque os casais precisam se comunicar, mas não se comunicar só a nível consciente, precisa compreender o que está por trás das motivações, dos sentimentos, e uma comunicação verdadeira, transparente, ela dá um upgrade, ela dá um know-how muito legal na relação com os filhos e na sua relação individual com cada um. Então, conversar, se comunicar, procurar ajuda para ver o que não consegue enxergar sozinho é uma forma excelente de crescer no relacionamento. E tá aí outro detalhe, tá provado que as pessoas mais felizes, elas possuem um relacionamento próspero, com profundidade, com segurança, com trocas positivas. Então sempre vale a pena investir no relacionamento amoroso, ok? Desejo que eu tenha contribuído de modo positivo em muitos relacionamentos, em muitas situações aí de conflito também, ok? Beijo no coração!